Fala pessoal, então dessa vez eu não tive como fazer essa reunião ao vivo, porque eu fiquei preso numa reunião, acabei não conseguindo estar presente aqui na terça-feira às 9 da noite poder fazer a nossa reunião. Mas, para não perder a nossa regularidade, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, pessoal. Eu deixei gravada aqui a reunião exatamente para a gente poder gravar, para poder manter a nossa sequência de reuniões semanais de forma ininterrupta. Então o que a gente vai fazer, galera? Hoje a gente vai pegar um tema que tem muita gente tem dúvida, que é em relação aos anticoagulantes. Tem muita doença que é acompanhada pelo clínico geral, ou por um cardiologista, ou por um médico não especialista em cirurgia vascular, que precisa de anticoagulação plena, tá? Isso é importante a gente saber. E tem vários, hoje em dia, Deus ajuda, tem várias opções de anticoagulantes que são disponíveis para a gente poder escolher, né? Então, quando que a gente precisa escolher um em prol de outro? Como que a gente indica o anticoagulante mais adequado para o nosso paciente? E esse que é o tema da nossa reunião de hoje. Então, galera, é o seguinte, tem várias coisas, tem fibrilação atrial, tem trombose venosa profunda, tem embolia pulmonar, tem várias ataques arritmias que acabam tendo indicação de anticoagulação, sei lá, quadros mais crônicos, quadros embólicos que podem ter levado à oclusão arterial aguda, tem várias situações que podem levar à necessidade de anticoagulação plena. E é esse que é o nosso foco de hoje. Esses pacientes eles podem ter várias e várias comorbidades. E com base nisso, vale a pena a gente ver qual a grande vantagem ou desvantagem de cada um dos anticoncepcionais orais. Que são, em especial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os DOACs, que são os inibidores diretos da via comum, do fator 2 e do fator 10. Tá? O que é DOAC? A ideia é você sair daqui entendendo o que está acontecendo para saber como indicar isso da melhor forma. Então vamos lá. O que é DOAC? DOAC é Direct Oral Anticoagulant. É daí que vem esse termo. Quando ele veio para o Brasil, eu sou meio velho, então na época que eu fiz minha residência, isso não tinha no mercado brasileiro ainda. Então, antigamente eles falavam de anticoagulante novo, tá? Que eram os NOACs, tá? Depois que começou a usar o termo de anticoagulante direto dos fatores. Mas é aí que é a parte interessante. Qual que é a sacada deles? Até o começo da década de 2010, a única coisa que a gente tinha no mercado brasileiro era o quê? Você tinha as heparinas, que são ou subcutânea ou endovenosa para usar em bomba de infusão, tá? Que é a heparina não fracionada, ou você tinha que usar os dicumarínicos, que era a varfarina sódica. O problema da varfarina é o seguinte, ela tem um monte de efeito colateral em relação à interação medicamentosa, tá? E outro fator que ela tem é o seguinte, ela tem inicialmente um efeito procoagulante. Então, se o teu paciente tem um risco muito grande de ele não pode passar por uma situação de estar procoagulante em um momento mínimo, sei lá, com um maior risco de formar coágulo, aí ele precisa fazer o que a gente chama de anticoagulante em ponte. Eu teria que, por exemplo, usar uma heparina, seja uma heparina de baixo peso, seja uma heparina em bomba de infusão, e manter esse outro remédio até que faça efeito. E esse efeito ele leva entre 3 até 7 dias. Tá? E a gente tem que ir ajustando a dose, porque como tem muita interação, você tem que ter a certeza que está fazendo efeito. Então, por isso que a gente tem que levar em consideração. Quando surgiram os DOACs no mercado, foi uma revolução assim sem precedentes. Por quê? Porque ao invés de eu ter que internar esse cara e ficar com uma semana internado com esse paciente, eu comecei a ter a possibilidade de simplesmente entrar com um remedinho para ele e acabar com o problema. Então, por isso que a gente tem que levar em consideração. Mas como que eu escolho? Como que eu uso essas medicações? Quando eu uso? Quando eu não uso? Como que a gente lida com isso? E é esse o foco da nossa reunião de hoje. Então vamos lá, galera. Para a gente poder fazer uma coisa bem detalhada, no detalhe para vocês, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa sem ser na superficial. Então, não adianta a gente pegar e tentar discutir direto como funciona a medicação, sem você saber como funciona essa medicação. Então, como que funciona a cascata de coagulação, tá? Assim, tem teorias mais novas, tem várias coisas mais elaboradas do que isso, tá bom? Mas, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a parte mais simples, tá bom? Que é o que a gente precisa
para poder saber resolver o problema, tá bom? Então, existem, assim, a teoria mais fácil da gente pegar é o que a gente chama de teoria de duas vias, tá? Então é o seguinte, galera, você tem aqui, ó, ixi, ficou meio pequeno, né? Então deixa eu aumentar aqui a imagem, fica mais fácil. Pans, com a magia do planetário, aparece aqui para vocês aqui, ó, cadê? Aqui, pronto. Então, galera, o que acontece aqui, ó? Nessa imagem aqui do lado, galera, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o seguinte, como que é a cascata de coagulação, tá? Deixa eu voltar aqui para a minha cara inteira. O que você tem, galera? De uma forma bem grosseira, você não precisa se assustar com essas coisas. O que acontece é o seguinte, você tem o que a gente chama de via intrínseca e você tem a via extrínseca. São duas coisas que vão desencadeando. Um quando se ativa o outro e assim por diante. Por isso que a gente chama de cascata de coagulação, tá? Não precisa decorar aquela merda toda. Na prática, o que você tem que saber é o seguinte. Quando um deles abre, se ativa, é como se alguém tivesse pegado uma sequência de pecinhas de dominó que estão de pé um na frente do outro e o negócio vai abrindo em sequência. Então, esse um desencadeia todo o resto. Essa que é a sacada. E a gente tem duas fileiras que caem numa fileira única. Por isso que a gente fala da via extrínseca e da via intrínseca. É daí que vem isso. E daí o que você precisa saber para poder dominar os anticoagulantes? Você precisa saber o seguinte. Existe a via extrínseca, que você tem um fator, que é o fator tecidual, tá? Que ativa 2, 3 fatores lá, independente de quais sejam, cai num fator que é o fator 10. Esse vale a pena você conhecer, que é o fator Stuart Power, tá? Ele, quando está ativado, ele vira o fator 10A, que nem qualquer um dos fatores, quando está ativado, vira o número do fator ativado, tá? E esses fatores, da onde veio a sequência desse negócio? Não dá para falar, não é uma sequência lógica, o fator 1 ativa o fator 2, o fator 3, não é bem assim, porque eles foram numerados na sequência de descoberta, tá? Mas, sinceramente, não vem ao caso. Fato é, você tem a via extrínseca, que é essa daí que a gente comentou, e a via intrínseca, que é o fator 13, ativa o fator 12, papapá, e ativa o fator 5, mais alguns outros, e também cai no fator 10. Então, você tem a via comum. O fator 10, que é o fator Stuart Power, quando ele está ativado, ele vai ativar o fator 2, que é o fibrinogênio. Esse também vale a pena se conhecer o nome. O fibrinogênio, quando está ativado, ele vira a fibrina. E a fibrina é que forma o coágulo, tá bom? De uma forma bem grosseira, tá? E daí o que acontece? Como que esse coágulo ele se dissolve? O coágulo se dissolve da seguinte forma. Existe uma coisa que é o plasminogênio, que está circulando no sangue. Quando ele se ativa, ele vira uma substância chamada plasmina. E a plasmina, ela degrada a fibrina em 4 dímeros, X, Y, D e E. E o dímero D é um que a gente pode dosar no sangue, tá? Que mais? Você tem o seguinte, ó. Tem uma outra coisa que é interessante saber, que é o seguinte. Qual que é a diferença entre a via extrínseca e a via intrínseca? A via intrínseca, ela age com algumas enzimas plaquetárias. Como ela lida com algumas proteínas plaquetárias, existem essas proteínas, vale a pena também saber o nome, que é a proteína C e a proteína S. São algumas daquelas que a gente dosa quando vai pesquisar por trombofilias, doenças genéticas que podem formar coágulo, tá? E daí o que acontece? Existem alguns fatores que são dependentes de vitaminas para se formar, tá? Que são fatores da via extrínseca, tá? E existem alguns fatores que são anticoagulantes, tá? Que são os fatores intraplaquetários, proteína C e proteína S, tá? Então, o que é importante você saber? Quando a gente lida com... Por que eu estou falando isso? Porque existe um anticoagulante que é a varfarina sódica. A varfarina ele é um dicumarínico. E como é que age um dicumarínico? Ele é um antagonista da vitamina K, em especial da vitamina K1. Se ele é um antagonista da vitamina K1, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar fazer os os fatores de coagulação que são dependentes da vitamina K. Aí entra os fatores que estão na via extrínseca, que são fatores pró-coagulantes, e também implica nos fatores anticoagulantes intraplaquetários. Então o que acontece? Por agir nos fatores intraplaquetários, que são anticoagulantes, e demora para fazer efeito,
o remédio, o que acontece? Ele tem, em especial, a varfarina sódica, que é um anticoagulante que a gente já tem há vários anos, desde a década de 40 do século passado. O que ele faz? Ele tem inicialmente um efeito pró-coagulante, para depois ter um efeito anticoagulante, tá? Por isso que, quando o paciente não pode correr o risco de ficar pró-coagulante, aumentar a formação de coágulo em algum momento, você precisa do que a gente chama de anticoagulante em ponte, tá? Beleza, galera? Então, isso é importante a gente saber e isso tá na cascata de coagulação aqui, ó. Para ficar mais fácil vocês entenderem, ó. A imagem está aqui do lado, não se assusta. É só para vocês terem aquele momento print de tela para falar que você teve uma explicação mais elaborada. Na prática aqui você tem a via extrínseca, que vai ativar o fator 10, tá? No fator 10A, tá? E a via intrínseca, que tem esse monte de bosta aqui, que também vai ativar o fator 10, certo? A sacada é essa, tá bom? Existe uma teoria hoje que é a teoria da monovia. O que é a teoria da monovia? Para ficar bem mais fácil para vocês. Não precisa decorar nada disso. Isso é uma coisa que quando cai em prova de título ou se cair em alguma prova de residência ou de revalida, o cara que tá pessoal querendo ferrar vocês. É questão com certeza não fácil, tá bom? Até para a prova de título essa não é uma questão fácil. A teoria da monovia é o quê? Existe só a via extrínseca ativa a via intrínseca como um feedback positivo, tá? Não precisa saber os detalhes, beleza? O foco é esse, tá bom? Então, o que acontece? Você tem o seguinte, ó, a via extrínseca você consegue avaliar que é aquela que é dependente dos fatores dependentes da vitamina K, que é o que a gente vai usar para avaliar, por exemplo, a varfarina. A gente vigia isso daí usando um exame de sangue, que é a avaliação do tempo de protrombina, tá? E a via intrínseca eu consigo avaliar usando um outro exame, que é o tempo de tromboplastina ativado, tá? E por que eu estou falando isso? Porque existem anticoagulantes que eu tenho que vigiar a via extrínseca, como por exemplo a varfarina, e existem anticoagulantes que agem principalmente na via intrínseca. Qual que é esse? Em especial a heparina sódica, tá? Por quê? Daí a heparina eu vou regular pelo tempo de tromboplastina ativado. E é o que? O TTPA, tá? E daí esses coagulantes eles se fazem da seguinte forma. Não é que eu pego um número absoluto dele e faço esse comparativo. Eu vou comparar com os exames normais realizados no dia. Por isso que é feita uma relação, tá? O TTPA tem a relação com o pool do dia e o TAP, o tempo de protrombina, ele também tem uma relação com o pool do dia, que é o índice normativo de reatividade, o INR, ele também é conhecido como RNI, também, dependendo do laboratório, ele solta dessa forma. O INR ele faz uma relação do normal o normal as pessoas são normais do dia versus o seu paciente. Se é uma relação, o normal é ser entre 1 a 1,2, tá? Essa que é a lógica da coisa, tá? Então o que acontece, galera? Nosso foco hoje é falar dos DOACs, dos anticoagulantes diretos. Então eu não vou nem comentar muita coisa das heparinas, mas por enquanto é isso. As heparinas agem na via extrínseca, a via intrínseca, e a gente regula pelo TTPA. E ela tem efeito diretamente anticoagulante. Já a varfarina sódica, ela age na via intrínseca, ela tem inicialmente um efeito pró-coagulante e depois ela tem um efeito anticoagulante. Por isso que a gente tem que ter esses cuidadinhos com ela, certo? Então o que acontece? Vamos lá. Quais os anticoagulantes diretos do fator 10, aqueles que dá para dar direto via oral, que existem no mercado brasileiro hoje? Hoje, aqui no mercado brasileiro, a gente tem 4 anticoagulantes diretos do fator 10. Desculpa, anticoagulantes diretos da via comum. Um deles é anticoagulante direto do fator 2, que é o dabigatrana, tá? Eu não vou falar nada de marca aqui, tá? O dabigatrana, ele é inibidor do fator 2 ativado, tá? E existem 3 no mercado que são inibidores do fator 10 ativado, tá? Geralmente, com o bizu para você guardar o nome desses inibidores do fator 10 é que eles têm um X no nome. Então você tem o rivaroxabana, você tem o
edoxabana e o apixabana, tá? O que muda na prática de um para o outro, galera? Então, assim, eu vou me basear muito numa revisão que teve em 2020, o consenso canadense, tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, vou mostrar até umas tabelinhas aqui desse consenso. Então, uma coisa que a gente tem que avaliar, no laboratório muda alguma coisa? Por exemplo, se você imaginar que eles agem na via comum, o que acontece, galera? Se ele age na via comum, você vai ter o seguinte, ele vai alterar necessariamente o TTPA ou o TAP? Depende. Isso é assim, se a gente fosse levar a ferro e fogo, teoricamente ele não iria mudar, mas ele pode variar um pouquinho, entendeu? Então ele pode variar um pouquinho, tanto o TTPA quanto o TAP. E muda um pouquinho o quanto eles variam de acordo com isso, tá? Então o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, uma medicação que ela age no fator 2, ela vai alterar se eu medir a ação do anti-10A, que é o fator antes dele? Porra nenhuma, ele não vai mudar, certo? Então assim, eu uso a avaliação do anti-10A para poder avaliar os que são dependentes do fator 10, certo? Então o que acontece? Via de regra, o que a gente nota é isso, tá? Você, dependendo da medicação, você vai ter esses detalhes. O dabigatran, ele acabou não caindo muito no gosto do povo, tá? Quem acaba usando mais é cardio em situações de FA, tá? Mas assim, o dabigatran, que é do fator 2, a rivaroxabana e o apixabana, eles têm estudos tanto para profilaxia, para evitar trombose, em especial nos pacientes de é, profilaxia profilaxia pós-operatória em cirurgias de artroplastia de joelho e quadril, tá? Da mesma forma que começou a inoxaparina. As heparinas de baixo peso elas começaram igualzinho e depois foi extrapolando, foi indo para outras doenças, tá bom? Por enquanto, o que a gente tem de consenso hoje é para joelho e quadril, tá? Então, para ficar na cabeça isso, tá? Que mais? O que a gente tem? Em relação a interações medicamentosas, só ver se dá pra ver, não, ficou pequenininho. Aqui, galera, o que vocês têm aqui que chama atenção, pessoal? Vocês vão ver que tem algumas drogas que elas podem ter alguns efeitos colaterais, tá? Então, o que acontece? Aqui, em relação a efeito de medicação, você vê que o TTPA, ele varia com algumas medicações, o dabigatrana e o edoxabana podem variar o TTPA. O tempo de formação do coágulo, o TCA, ele vai alterar principalmente com o Pradaxa, tá? Que mais? O INR também pode ter variações, mas não tem uma relação tão direta quanto a varfarina. E os fatores que agem no fator 10 vão sim, olha aqui no canto, ó, eles vão ser o fator mais importante na avaliação dessa diminuição dos fatores, tá bom? Isso é importante a gente ter em mente, tá? Mas, o que acontece? Via de regra, a gente não vai acabar fazendo esse tipo de avaliação. O que a gente tem que ver é o seguinte, a gente precisa saber em relação à interação medicamentosa. E isso sim muda um pouquinho em relação às drogas, tá? O que acontece, galera? Se você tem uma medicação, que é assim, ó, qual que é o principal bizu dessas medicações? Elas têm muito menos interação medicamentosa do que a varfarina, tá? Para ver rapidão, tá? A varfarina, ela é absorvida na região do ilho terminal. Na boa, galera, quantas doenças vocês conhecem que agem no ilho terminal? Uma porrada. E elas vão alterar a absorção da varfarina. Então vai mudar o efeito, tá? Ela vai no sangue carregada a albumina, tá? Quantas medicações você conhece que vão no sangue carregada a albumina? Uma porrada. Então, se você tiver uma medicação que vai no sangue carregada a albumina, aumenta a forma livre, aumenta o efeito, tá? Ela tem a excreção hepática e renal. Em especial na degradação hepática, ela tem ação do citocromo P450, tá? Então ela tem ação no PGP e no CYP3A4, tá? Ela age no citocromo P450, então drogas que interagem com o P450 vão mudar o efeito. Via de regra, elas podem diminuir o efeito, tá? E a excreção é renal e hepática. Mas, como eu avalio o efeito dessa droga, o que acontece? Eu estou de olho o tempo todo.
tá? Então eu consigo titular a droga para o paciente. Por isso que num paciente que, por exemplo, é renal crônico dialítico, eu posso usar essa droga tranquilo. Por quê? Porque eu estou vendo o efeito, tá? É diferente de um DOAC que para eu poder ver o efeito, eu preciso usar, por exemplo, um anti-10A, que não é tão simples assim. Muitas vezes é um uso caro, muitas vezes é uma medicação que acaba sendo mais complexa de poder, é um exame mais complexo da gente fazer, e o paciente acaba não tendo tanto controle. Mas eu dei a droga, eu tenho a noção do quanto está funcionando, tá? Tem uma hematologista, se não me engano, da Escola Paulista, que ela falava o seguinte, mais ou menos assim, os docs eles interagem sim, mas o que acontece? A gente sabe que o tempo de ação dele é bem mais curto, então via de regra a gente acaba não dosando. Tá? É que nem quando essa definição eu achei muito fantástica. O que ela tinha me falado era o seguinte: é que nem quando a namorada tem a senha do telefone do namorado, entendeu? Então, a varfarina, eu sei o quanto está tendo de efeito ou não. Então ela sabe se o cara está pronto na cerca ou não. Se tá com o DOC, você não está pesquisando. O cara confia. Pode interagir? Pode e interage. Mas ela fica na confiança, tá? Essa que é a diferença. Por isso que é tão importante a gente conhecer as interações exatamente pensando nisso, tá? E quais as interações que esses docs podem ter? Elas variam entre elas, por quê? Porque aqui um fator é interessante, tá? Alguns deles têm interação em relação ao ponto de absorção, alguns deles têm interação em relação à degradação da droga, tá? Então aqui, ó, pegando aqui uma outra imagem para vocês. Cadê? Aqui. Então o que acontece, galera? Todos eles têm degradação pelo P450. Pode olhar lá em cima, tá? Só que daí o quanto eles degradam varia de um para o outro, tá? Então aqui, ó, o que vocês percebem? O que tem menos interação entre eles, o que tem menos interação total é o dabigatrana, tá? Então, em especial, isso daí é mais em relação a outras coisas, em relação a, por exemplo, quimioterápicos. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. A vantagem do dabigatrana é que ele tem uma degradação renal muito menor, tá? Desculpa, uma degradação renal maior. Então o que acontece? Ele acaba tendo mais contraindicação na insuficiência renal, só que ele tem menos interação com quimioterápicos, tá? Só que daí o que acontece? Pode olhar nessa parte aqui, vocês vão ver o que, galera? Vocês vão perceber que ele tem menos interações com algumas coisas do que outras drogas, tá? Já a rivaroxabana, que é a segunda linha aqui, ó, de lá para cá, vai ter o quê? Ela tem um detalhe que é o seguinte: a absorção dela depende do suco ácido e a absorção é gástrica, tá? Então o cara precisa comer de estômago cheio, tá? Galera, a rivaroxabana é um dos mais prescritos de todos esses aqui, tá? Então é importante vocês saberem como é que funciona a droga para saber quando escolher ela, quando escolher outra droga, tá? Que mais? O apixabana, ele também interage, tá? E ele interage um pouquinho menos do que outras drogas, tá? Só que o legal do apixabana é outra coisa. O apixabana é de absorção mais distal, em região de ilho terminal, em região colônica, tá? E ele não depende do suco ácido para absorver. Então, se o teu paciente fizer, por exemplo, uma gastrectomia, dá para absorver tranquilo. Já o edoxabana, aqui, esse último aqui, ele tem uma absorção que ela depende do suco ácido para quebrar o invólucro da droga. Então, se o cara fez uma gastrectomia, não dá para eu dar. Isso é importante também. E o dabigatran é a mesma coisa. Se o cara fez uma gastré, a gente fica numa situação meio rendida, tá? Então o que acontece aqui, galera? Pode perceber aqui, ó, praticamente todas essas drogas, elas têm um efeito potencializado, você aumenta o efeito da droga quando os pacientes estão usando antifúngico. Pode notar, a grande maioria deles, tá? Que mais? Algumas drogas podem diminuir o efeito delas, tá? Então, não é coisa para decorar, é coisa para você ter em mente para poder checar, tá bom? Então aqui, ó, galera, momento print de tela, tá bom? Outra coisa, existe antídoto para essas coisas? Até existe, só que assim, são
é, são situações que são as seguintes: eles são anticorpos monoclonais que não são baratos e alguns deles ainda nem chegaram no Brasil direito, tá? Então, se eu não me engano, o Andexanet Alfa ele foi aprovado pela Anvisa tem pouco tempo e o Idarucizumab ele chegou do Brasil tem pouquinho tempo. O Idarucizumab é o que inibe o do fator 2, que é o da bigatrana, e o Andexanet Alfa é o que bloqueia o efeito dos inibidores do fator 10, tá? Então, todos os outros que você age pelo Andexanet Alpha. Só que daí o que acontece? É difícil de achar e mais provavelmente você não vai ter isso disponível dependendo do lugar onde você estiver. Em outras palavras, você está numa situação onde o teu paciente tem um sangramento por um DOAC, uma coisa que você pode pensar em utilizar é o complexo protrombínico, tá? Que você dá o fator de coagulação e o cara vai ter o efeito direto dos fatores de coagulação, certo? Tem uma outra coisa para a gente levar em consideração. Que mais? Em relação à função renal, tá? O que acontece aqui, galera? Se eu pegar e eu tiver um paciente que tem uma alteração da função renal, vai mudar um pouquinho o tempo que leva para fazer efeito, tá? Tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, tá? Então aqui, ó, galera, olha que interessante isso daqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, olha que interessante aqui, ó. Se eu for pegar aqui, ó, o que eu vou perceber? Você vai notar o seguinte: o dabigatrana, ele tem uma excreção eminentemente renal. Olha que interessante. Diferente dos outros. Em outras palavras, com função renal mais alterada, eu não posso usar o dabigatrana. Por quê? Porque ele vai ficar circulando demais, vai zoar, certo? Os outros, eles têm um detalhe que é o seguinte: o edoxabana, ele tem correção de dose. Metade, praticamente, aqui, olha aqui em cima, na primeira linha aqui em cima, aqui, ó. Praticamente metade do edoxabana é discreção renal, tá? É diferente de outras drogas. Já a rivaroxabana e o apixabana, eles têm uma excreção renal muito menor. Então, é o seguinte, o apixabana em especial, que aqui ó, um 25% que é discreção renal, tem estudo para você usar no paciente que tem função renal mais tocada, tá? Não é consenso, tá? Mas se eu não me engano tem uma resolução da CADIGO, que é a resolução de guias de orientação no tratamento do paciente renal crônico, no paciente com insuficiência renal crônica, que comenta até da possibilidade de você usar o apixabana, que é esse terceiro aqui, até no paciente que é dialítico, tá? Então, uma outra coisa para a gente levar em consideração, tá? Então, vamos lá. Como que eu levo em consideração isso daqui, ó? Aqui, a parte importante daqui. Como a absorção das drogas varia de acordo com a excreção das drogas varia de acordo com a função renal, o que você precisa saber aqui, galera? Aqui, ó, pessoal, rapidão. Então vamos lá. Você tem o dabigatrana, tá? O dabigatrana com clearance abaixo de 50, tá? O que acontece? Você já tem uma contraindicação muito maior, que ele começa a ter um efeito, uma, uma situação que ele começa a ter risco muito maior, tá? Na anticoagulação plena, tá? Já a rivaroxabana, você pode usar até clearance de 30, 3,0, tá? E sem correção de dose, tá? O edoxabana, se você tem clearance entre 50 e 30, tem correção de dose, tá? Abaixo de 30, ele já é contraindicado, tá? Que mais? O apixabana, que era a terceira droga que estava naquela tabela, o que acontece? Ele tem uma excreção renal muito menor. Então, ele tem estudos já tranquilos, você tem orientação de bula para isso, de você usar até com um clearance de 15, tá? Tem aquela orientação da CADIGO de você usar até no paciente que é dialítico, mas eu vou te ser sincero, isso não é consenso. Então, nível de recomendação 4, opinião do Mané, opinião minha. Eu não uso a pixabana no dialítico,
tá? Apesar de ser uma coisa tentadora poder usar uma medicação que eu dou e eu tenho certeza que não preciso ficar fazendo controle, eu não me sinto seguro ainda de dar o apixabana para esse tipo de paciente enquanto não tem estudo de mais peso, tá? Que mais? É importante a gente levar em consideração a parte prática da coisa. Já que eu vou escolher, eu preciso saber como que eu prescrevo essa porcaria, tá? Então, vamos lá. Essas drogas, todas elas têm indicação na anticoagulação, tá? Só que dessas drogas, a única que não tem estudo em relação a profilaxia, tá? Seja no paciente clínico, seja no paciente cirúrgico. Só que assim, profilaxia precisa dar caso aqui é só para artroplastia de joelho e quadril, tá? Então, eles estão numa fase mais inicial. Então vamos lá, galera. O único que não tem estudo para profilaxia é o edoxaban, tá? Todos os outros têm dose para profilaxia também. Nosso foco de hoje é anticoagulação, não é profilaxia de evento trombótico, tá? Então, quais as doses? Como que eu dou isso? Daí é o seguinte, galera, isso aqui tem uma historinha legal. Para quem é mais velho, aí vai acabar lembrando desse negócio. Se bem que isso foi uma coisa que ficou mais entre vascular e com quem trabalha com anticoagulante mais no dia a dia. Quando eles descobriram a primeira droga que veio pro mercado, que chegou a estudos fase 3, que é aquela fase de pré-lançamento da droga, foi uma medicação que foi depois retirada do mercado porque ela era muito hepatotóxica, que era o chimerlagatran, tá? E daí o que acontece? O chimerlagatran, você dava a dose direto por via oral, tá? E ele é um inibidor do fator 2A, não, 10A, desculpa. Que igualzinho a rivaroxabana, edoxabana, apixabana, essas coisas, tá? Só qual que era o bizu dele? Se a droga, olha a lógica da coisa, se eu dou a medicação e está anticoagulado, e ele tem um efeito direto anticoagulante, por que eu não dou direto a dose de manutenção e acabou? Vamos tentar. Então foi o que eles fizeram no início. Eles pegaram o grupo de TVP e eles deram anticoagulação plena, certo? O que eles perceberam? Quando você tem um paciente que tem evento trombótico agudo, no primeiro mês usando a medicação na dose de manutenção, eles tiveram uma incidência mais alta de retrombose, de fechar de novo o vaso, do que o paciente que estava usando a heparina, seja de baixo peso, seja não fracionada, associado com varfarina. Olha que interessante. Em outras palavras, tem níveis de anticoagulação diferentes nesses pacientes. Por isso que, para poder pensar nisso daí, eles foram obrigados a fazer o quê? Aumentar a dose da droga. Ou usar a heparina de baixo peso no começo. Então, eles tiveram duas linhas de pensamento, galera. Eles tiveram uma linha de pensamento que foi a de usar a heparina de baixo peso por 5 dias e depois trocar direto de uma droga para outra. Ou eles deram uma superdosagem inicial da droga para depois de um período mais crítico baixar a dose. Então, quais as doses dessas drogas, galera? Tá aqui, ó. Se você for olhar, ó. Então aqui, pessoal, o que vocês vão perceber? O dabigatrana, que é aquele que tem a correção, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar e vai fazer o seguinte. Se o clínice é acima de 50 ml por minuto, o que você vai fazer? 150 miligramas de 12 em 12. Só que, quando eu vou anticoagular o paciente, eu preciso de 5 dias de heparina de baixo peso primeiro, tá? Para evitar esse risco de retrombose, tá bom? Se o clínice for um tiquinho mais baixo, de 30 e 50, existe uma correção de dose que você pode usar 110 miligramas de 12 em 12, tá? Dá para você pensar nisso. Só que analisa direitinho, porque o dabigatran tem esses problemas também. Ele tem uma excreção renal muito importante. Então, se piorar a função renal, tem que vigiar isso direitinho, que pode dar problema. Abaixo de 30, totalmente contraindicado, tá? Que mais? A rivaroxabana. Como que a gente lida com a rivaroxabana? A rivaroxabana é o seguinte, no consenso canadense falava de você usar até o clearance de 15, tá? Na bula é até 30. Da mesma forma como na bula, o dabigatran, que é o primeiro lá, é até 50,
tá? Então, rivaroxabana, como é que eu faço? Eu posso dar direto via oral. Olha que interessante, se o paciente chega para mim num PS com uma TVP, com uma trombose venosa profunda, e ele não tiver muito sintomático, com uma rivaroxabana eu não preciso internar esse cara para anticoagular. Eu posso anticoagular ele direto via ambulatorial. Então olha que interessante. Como que eu faço isso? Função renal normal. Eu começo com 30 miligramas dia. Então eu dou 15 miligramas 2 vezes ao dia por 3 semanas. Depois das 3 semanas eu reduzo a dose para 20 miligramas 1 vez ao dia. Lembra que tem que tomar com o estômago cheio. Se esse paciente tiver um clearance mais baixo, entre 30 e 15, esse consenso, que é o consenso canadense de 2020, fala de reduzir a dose para 15 miligramas. Tá? Na bula não recomenda abaixo de 30 o clearance. Tá bom? E abaixo de 30 seria a heparina e a varfarina, certo? Aqui mais para baixo, galera, nessa linha daqui de baixo, o apixabana. Como que eles fazem? Se o paciente tem função renal normal, eu uso 10 miligramas 2 vezes ao dia, que são 2 comprimidos 2 vezes ao dia, na primeira semana. Lembra, a gente faz superdosagem no começo. Passou a primeira semana, baixa para um comprimido de 5 miligramas 2 vezes ao dia e resolve o problema, certo? Então o que acontece? Aqui, se vocês forem olhar, vocês vão ver que é o seguinte: quando o clearance está mais baixo, não tem recomendação. Então, tem grupos que no paciente que com um clearance muito baixo, esse conceito aqui não falava, mas o do Cadigo fala que de você usar 5 miligramas, 2,5 miligramas de 12 em 12, tá? Mas não é consenso. Pessoalmente, Afonso, não uso. O que eu uso é o que está na bula, que é 10 miligramas de 12 em 12 por uma semana, até clearance de 15, tá? Que mais? Chegou por uma semana usando essa dose mais alta, eu baixo para 5 miligramas 2 vezes ao dia, certo? É o que a gente tem no estudo, tá bom? Que mais? E o edoxabana, que é essa droga que está aqui no cantinho aqui, ó. O que a gente faz? O edoxabana, a dose plena é 60 miligramas 1 vez ao dia. Se o cara tem um peso abaixo de 60 quilos ou tem um clearance de creatinina abaixo de 50, aí eu baixo a dose para 30 miligramas 1 vez ao dia. Se o clearance dele for abaixo de 30, aí não dá para eu usar, tá? Isso é importante. Galera, momento print de tela também. Esse momento vale a pena e isso aqui é uma coisa muito legal para vocês pegarem, tá bom? 3, 2, 1, vou tirar, tá? Então aqui, galera, o que acontece? Outra coisa para você saber é que existem interações também com os quimioterápicos, porque é muito comum a gente ter paciente que está fazendo químio, tá? Então o que a gente precisa fazer, pessoal? Qual que é a sacada? A gente tem que levar em conta o quanto esses pacientes vai ter de interação. E esse grau de interação vai variar de acordo com a droga, tá? Então, é muito comum um paciente neoplásico, paciente que está em quimioterapia, ele ter situações em que ele pode ter risco, tá? Então aí vem outra coisa. Aí quem age principalmente é o P450. As drogas que têm menos interação com o P450, em especial com o CYP, eles vão ter menos risco de interação com o quimioterápico, tá? Então aqui entra o que? Olha que interessante, ó, olha essa outra aqui. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui que vocês vão achar muito legal. O que vocês vão perceber? O paciente que está usando o edoxabana e o dabigatrana, eles têm um metabolismo, em especial por essa via aqui do ciclotrol como P450, muito menor do que a rivaroxabana e do que o apixabana, tá? Então, na grande maioria dos quimioterápicos, eles acabam sendo drogas mais de escolha, tá? Então, em algumas situações, você tem que levar em consideração que é possível ter que ajustar a dose. Aqui, como é que você vai ajustar a dose? Você vai ver como está o efeito com o anti-10A, tá? Essa que é a lógica da coisa, tá bom, galera? Então, saiba que essa droga, ela pode estar mudando o efeito, existe sangramento por causa disso. Por isso que a gente tem que ficar de olho,
tá? Ah, não, mas o meu paciente tem câncer. Eu posso usar qualquer tipo de coisa? Qualquer um DOAC? Ah, eu posso usar uma varfarina? Não. Quando eu quero fazer profilaxia de evento trombótico no paciente que tem câncer, você precisa saber que a varfarina não traz tanto benefício quanto a heparina de baixo peso. Em especial a varfarina aumenta o risco de sangramento do teu paciente sem aumentar o benefício de diminuir o risco de novos eventos trombóticos. Então, o que a gente pode fazer? Heparina de baixo peso para a vida, o que é uma coisa bem complicada de fazer, tem uma taxa de falha gigante, é complicado. Ou eu posso lançar mão de usar medicações via oral. E isso é uma coisa que virou o jogo para o hematologista e para o oncologista. Por quê? Porque você pegava um paciente que não tinha nem como tentar fazer profilaxia e você tornou viável para ele isso, certo? Então vamos lá. Quais os estudos que valem a pena você correr atrás para você ver isso daí? Você pode usar, por exemplo, em relação ao edoxabana, existe um estudo que é o Hokusai Cancer, foi o primeiro que saiu nisso, tá? Que mais? Se eu quiser estudos relacionados ao rivaroxabana, o rivaroxabana ele tem um estudo grande em relação a isso, que é o SELECT-D, tá? Qual que é o problema do SELECT-D? Quando você vai comparar, assim, o estudo do rivaroxabana, o estudo do edoxabana e o estudo do apixabana, claro, você nunca vai ver uma droga comparando a outra, porque isso vai totalmente contrário a qualquer coisa de estudo, de coisas que estão patrocinando as pesquisas. Então ninguém vai chegar e falar assim, olha, o cara que me pagou tem uma droga pior do que a do outro colega, tá? Então não dá para falar isso. Só que, como que a gente vai avaliar? Todos eles têm desenhos de estudos muito semelhantes. Então, claro, as populações são diferentes, o quadro é diferente, mas é importante saber que você pode comparar o life table, tá? Que é o risco de evento trombótico, certo? Então, o que a gente nota? No estudo SELECT-D, que é do rivaroxabana, ele é não o uso do anticoagulante perene para esses pacientes, ele é não inferior à inoxaparina, certo? Em relação ao edoxabana, ele também não, ele é superior à edoxaparina. E em relação ao apixabana, que é aquele que a gente pode usar em função renal já mais zoada, ele também tem benefício se você usar a enoxaparina, tá? São coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? Que mais que acontece, galera? Se o teu paciente, que nem a gente falou, você tem absorção intestinal, certo? Se o teu paciente, por um acaso, ele tiver passado por uma cirurgia bariátrica ou ele fez alguma cirurgia abdominal, você precisa saber o que esse cara operou. Por quê? Porque isso vai mudar a absorção da droga, tá? Esse artigo aqui é de um outro estudo, se eu não me engano, do Hackian, tá? Para quem quiser, manda nos comentários que eu jogo nos comentários depois o link para vocês, pro artigo original, tá? Então o que acontece? Se a maior parte dessas drogas dependem do suco ácido para absorver, vai ter uma redução no efeito com a grande maioria dessas drogas. Isso é importante saber. Que mais? Em relação ao apixabana, o apixabana é diferente dos outros, ele tem um risco menor. Por quê? Porque a absorção dele é em ilho terminal e colo, certo? Então a gente tem que ter isso em mente também, tá? Então, o que mais? O que acontece? A gente precisa ver direitinho em relação ao que tem de novidades, tá bom? Em 2021 saiu aquela resolução da CADIGO falando de uso do apixabana no renal crônico dialítico. Só que por enquanto são poucos estudos. Eu pessoalmente não faço isso ainda, tá? Mas daí a gente tem que ver então. Você vai olhar qual que é o teu paciente, ver quais as comorbidades que ele tem, ver o que ele tem de risco, o que ele tem de benefício, quanto que é a programação para você poder tirar esse anticoagulante dele, tá? Para ver o que é mais seguro, tá? Então aqui, galera, é muito importante a gente ter isso em mente, tá bom? Por enquanto, em relação ao paciente dialítico, a gente não tem grandes correções de dose, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração é usar
a varfarina nesses casos, tá? Ou então, vamos supor que o teu paciente está usando o DOAC e ele teve evento trombótico usando o DOAC direitinho, tá? Então, o que dá pra gente fazer? Trocar do DOAC para varfarina, tá bom? Porque daí a varfarina eu tenho certeza do efeito que tá tendo, tá bom? Essa que é a lógica da coisa. Então, galera, a gente ficou aqui mais ou menos, só até ver aqui, ó, 45 minutos falando só sobre anticoagulantes, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, esse tema foi bem legal, a gente falou bastante coisa e eu espero que tenha te dado um norte em relação a como escolher o anticoagulante mais adequado para o seu paciente. Se você ficar com dúvidas, se tiver alguma coisa que você acha que tal, porventura eu posso não ter falado, joga para mim nos comentários aqui embaixo que eu te respondo, tá bom? Então, vamos lá, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda mensagem para mim. E é claro, sempre esqueça essas merdas de youtuber. Aproveita para curtir o vídeo, aperta no sininho, se inscreve no canal, tá bom? E tamo junto, galera. Toda semana uma discussão nova de cirurgia vascular para o médico não especialista. Beleza, galera? Valeu, obrigado. Falou!